Bom, pessoal, Todo mundo escutando? boa tarde, tá todo mundo escutando bem? A gente não é speaker aqui, não tá tão acostumado com esse microfonezinho aqui de Britney, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui. Bom, a gente vai apresentar para vocês então o case de cashback do Grupo Lins Ferrão e como é que ele reduziu aí em 76% o intervalo entre compras. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai contextualizar aqui quem somos, né? Também um pouquinho para vocês entenderem. Sou Michele, então prazer todo mundo aí. Depois também quem quiser ficar aqui no final e a gente trocar uma ideia, estão convidados. Eu sou liderança técnica na Dito, sou CS especialista, cuido das contas Enterprise na Dito hoje. Estou na Dito há 5 anos aí e há mais de 20 mais ou menos no mercado. Boa tarde, pessoal. Sou Inácio, sou gerente de tecnologia na Dito. Eu atuo muito ligado ao time de engenharia, mas também faço muito um papel também de organização do produto de cashback na Dito. Então, trabalho diretamente com o time de tecnologia de cashback, mas apoio também muito em questões de produto, principalmente também integrações, novos clientes. A construção do nosso produto de cashback foi muito em parceria com o Grupo Lins Ferrão, então a gente sempre esteve muito próximo também do time técnico desse cliente, então eu participei desse processo aí desde o início da ferramenta, então tenho bastante conhecimento também da parte de negócio aí do produto, então por isso estou falando um pouquinho aqui com vocês hoje também. Prometo não entrar em nada muito técnico, mas negócio mesmo, tá bom? Mas se vocês quiserem falar de forma técnica depois, o Inácio também pode conversar com vocês aqui no cantinho depois. Bom, e aí para quem não conhece, talvez não esteja tão habituado assim, porque eventualmente, fica mais aqui na região sudeste, e o Grupo Lins Ferrão é um grupo que fica localizado mais na região sul, então para situar um pouco vocês, é um grupo que tem mais de 70 anos de história, é um grupo que fica sediado basicamente com lojas, a gente tem lojas físicas e também e-commerce em todas as marcas, e ali em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um grupo que está aí entre os 200 maiores varejistas do Brasil, e eles estão há 7 anos com a Dito, então já tem um bom caminho, uma boa trajetória. E no meio disso tudo, ao longo desses 7 anos, aí vocês que são marcas também que sabem como chega uma hora em que a gente começa a sentir necessidade de avançar as nossas estratégias. E aí a gente tem alguns pilares que a gente vai ver ali, que eram os pontos em que eles gostariam de alavancar. Então, por isso, depois ao longo desse tempo todo aí, depois de 5 anos, eles resolveram iniciar essa estratégia, como o Inácio comentou, essa estratégia que foi construída aí a 4 mãos e que hoje, a gente já tem aí quase 30 marcas utilizando o cashback. Porém, daí nos últimos 2 anos, eles vêm trabalhando aí com o cashback com a Dito e aí alcançaram esses resultados aqui que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Então, por que também utilizar o cashback, Por que a gente vai ir atrás de uma ferramenta de cashback? Por que a gente vai fornecer esse cashback para os nossos consumidores, Sendo uma marca? E a gente baseia essa utilização em alguns pilares. O primeiro aqui é o hábito de retorno dos clientes, Então você começa a criar um hábito do cliente conseguir ter um vínculo maior com a marca e querer retornar, fazer mais compras com aquela marca, Então esse é um dos pilares, ele vai criando esse vínculo maior. A parte também de benefícios, ele sente um benefício mais personalizado, com base numa compra que ele fez, no valor que ele fez daquela compra. Então, ele tem uma sensação maior de personalização, de ser algo mais dele e não uma promoção geral, Esse é o meu cashback. Então, tem uma personalização envolvida. E a gente para de ir tanto na linha de descontos e mantém uma margem, dos produtos que a gente está ofertando para os nossos clientes. E aí vocês vão ver que ao longo da apresentação a gente vai falar muito também sobre as estratégias de como lidar com essa geração e também o resgate do cashback. Então, é muito você ir sentindo qual que é o seu setor, como é que é o perfil dos seus clientes para você ir ajustando. Quantos por cento eu vou dar de cashback, a partir de tanto de compra, qual que vai ser o meu percentual de resgate, a validade do meu cashback. Então, tudo isso vão ser coisas que, muito com o auxílio do CS, vocês vão conseguir definir qual é a melhor estratégia para cada um dos seus do sua estratégia ali de cashback para os seus consumidores. Mas é bom também a gente olhar para o cenário já de como é que está o cashback no varejo do Brasil, Então, cashback hoje, se a gente for
olhar como consumidor daí, né, não como detentor de uma marca, a gente já vê que tem muitas marcas, muitos segmentos que já atuam com essa modalidade. E aí a gente trouxe alguns números aqui para reforçar o quanto o cashback já é consolidado no mercado brasileiro. A gente vê que a gente tem um aumento de 85% na parte de gastos dos consumidores, então aumenta muito significativamente o quanto é gasto por cada cliente, né, em determinadas, em qualquer uma das marcas. A gente tem uma frequência de compra muito maior, então acho que esse é um dos principais ganhos do cashback também, né? Fazer aquela, instigar o cliente a utilizar aquele bônus, a voltar para a loja, né? Relembrar ele e como uma motivação para ele fazer uma nova compra. Então a gente tem uma frequência de 57% a mais de compras, quase 5 vezes maior retenção e fidelização, muito pelo que eu comentei antes, né? Ele se sente com um benefício mais exclusivo, então isso retém mais ele naquela marca. O que eu vou comprar de outra marca se aqui eu tenho o meu cashback para utilizar? Ele ajuda muito na retenção e na fidelização. Nós já temos mais de 6,5 milhões de empresas utilizando alguma estratégia de cashback, né? Então é um número muito relevante. E quase metade dos consumidores, né, 52%, um pouquinho mais que a metade, preferem marcas que tenham cashback. Né? Então eles dizem, não, se eu tiver que optar entre comprar um produto e outro, e essa marca aqui ela tem cashback, eu prefiro seguir nessa linha. E pensando que ele vai preferir comprar naquela marca e vai ter uma fidelização maior, é difícil também ele se abrir depois para aquela outra marca que ainda não está com essa estratégia. Bom, e aí quais eram esses desafios, né, que o Grupo Lins Ferrão nos trouxe há 2 anos atrás, mais ou menos? Eu acho que não são desafios tão raros nem incomuns, né? Acho que vários de vocês passam por isso também, né? Então eles tinham essa necessidade de aumentar a frequência de compra dos clientes, reduzir o intervalo entre compras e também elevar o ticket médio. Foram esses os desafios que eles nos trouxeram quando a gente começou a conversar sobre essa construção mesmo da ferramenta. Então, precisamos implementar quais são os critérios de sucesso, né? São esses aqui. Então, a gente precisa caminhar para fazer essas entregas aqui. E aí, entendendo que esses eram os maiores desafios de Lins Ferrão, mas também entendendo que são grandes desafios do mercado varejista como um todo, né? A gente entende que esses são os 3 indicadores essenciais. Então, entendemos o que eles trouxeram para a gente, compactuamos com isso e falamos, de fato, né? Acho que a gente consegue aí entregar, o cashback é a ferramenta para a gente conseguir entregar esses pontos para vocês, justamente porque através desse benefício hiper personalizado que a gente tem, né, dentro da ferramenta, a gente consegue oferecer não só um desconto transacional, então assim, um cupom de desconto, um cupom de saudade, um cupom, né? Porque de certa forma né, todas as marcas, a gente acabou educando um pouco esse cliente de uma forma que hoje ele quer o cupom, ele quer o frete grátis, ele não se contenta, né, com menos do que isso. Então, virou um pouco acirrada essa briga toda, né, e como que a gente consegue conquistar esse cliente? Porque eu não quero só essa venda, eu quero as próximas, eu quero que ele continue comprando comigo, né, e aí, como eu comentei anteriormente, né, a gente queria alcançar, né, melhorar esses 3 indicadores aqui. E aí, a gente começou, então, né, a aplicar ali o cashback na prática, trabalhar com o aculturamento, inclusive, porque, diferente de outras marcas, Lins Ferrão não tinha um cashback anterior. Ou seja, os clientes de Lins Ferrão precisariam ser educados a entender, poxa, agora essa marca tem cashback, agora eu vou começar a comprar aqui e vou ter esse benefício. Então, a gente fala que é muito um aculturamento também, né? A gente não pode ter o benefício e não comunicar, por exemplo. Ou comunicar de forma muito tímida, né? Então, a gente tem lá todos os canais na Dito, né? SMS, o Agenda, o e-mail, são canais próprios ali para que a gente possa também fazer essa divulgação para o cliente lá na ponta. Então, a gente começou, né, a trabalhar com cashback e aí, numa operação que não estava rodando assim há tanto tempo assim, a gente já conseguiu indicadores muito legais, mas a gente precisava esperar um pouco mais para amadurecer, para ver se, poxa, de fato, esses são os resultados? Ou esses resultados, eles são só nesse início aqui e a gente está maquiando? Então, por isso até assim, por que está rodando há 2 anos e agora a gente está trazendo esse case, né? Muito porque a gente também tem essa mania, a gente é um pouco mineiro nesse sentido, né? A gente quer, primeiro, realmente ter certeza, e os clientes que estão há bastante tempo com a gente já sabem como é que a gente trabalha, para depois trazer, de fato, o dado, o número para vocês e consolidado.
Então, a gente, de fato, né, conseguiu ter ali um aumento na frequência de recompra. Então, aquele gráfico ali mostra, né, o percentual de pessoas que retornaram nos próximos meses, ali na marca da Pompeia. E a gente teve uma diferença de 5,5 pontos percentuais ali de clientes que retornaram. Clientes que retornaram de forma geral, clientes que retornaram após a primeira compra. Ou seja, além da gente conseguir resolver o indicador de frequência de recompra, a gente conseguiu resolver, ou pelo menos resolver é muito forte, né? Mas a gente conseguiu dar atração também num outro ponto que a gente nem tinha mapeado lá como um dos 3 indicadores, um dos 3 pilares, que era a P2, né? Então, a questão do cliente, de fato, retornar depois dessa primeira compra, porque muitas vezes eu faço lá, essa marca trabalha com cartão próprio, então, às vezes, eu faço cartão próprio e dou um desconto na primeira venda, né? Você faz cartão próprio, aí você tem o primeiro desconto, etc e tal. Só que com isso, ou às vezes um cupom de bem-vindo no site, né? Só que às vezes esse cliente, poxa, quero que ele retorne. Não adianta ele ter só aquele gasto, digamos assim, desse desconto que eu vou dar no início e ele não retornar. Então, essa também foi uma forma que a gente conseguiu, aí com a marca conseguiu, né? A gente conseguiu que esse cliente retornasse. Então, essa P2 já começou a acontecer também por conta do cashback. E aí, um ponto que a gente viu ali, né, como a gente comentou também, a gente conseguiu ver que a frequência dos clientes Champion, ou seja, dos clientes campeões, dos clientes VIP, aumentou também. Então, a gente saiu ali de uma frequência de 5,5 sem cashback dos campeões versus 8,8 de frequência com cashback de campeões. Ou seja, a gente está falando do mesmo perfil, a gente está falando do mesmo público, do perfil que tem o mesmo bolso, né? Então, se o Inácio gasta, né, ali para quem está na Dito hoje, para quem tem RFM, para quem entende ali como é que funciona, a gente está falando do mesmo perfil de cliente. Aí, aqui acontece muito também o ponto que a gente escuta às vezes das marcas, né? Por exemplo, poxa, eu já tenho cliente VIP, eu não vou dar esse desconto, né, digamos assim, para o cliente, não vou trabalhar com cashback nesse cliente VIP. Será que não é importante? Então, depois também a gente vai mostrar aqui outros números para vocês entenderem. Aí falando um pouquinho sobre o ticket médio também, né? A gente também notou um aumento do ticket médio, né? Então a gente conseguiu aumentar os valores das vendas que estavam sendo feitas e isso consequentemente impactou no ticket médio. A gente teve 33% de aumento lá no caso de Lins Ferrão. Claro, muito ligado também à estratégia, né? A Michele muito apoiando o cliente a definir qual que era a melhor estratégia, tanto na geração quanto no resgate, as comunicações, como ela falou também, a gente está comunicando com esses clientes para fazer eles voltarem, mas também voltarem gastando mais. Então, acho que esses são os 2 principais objetivos do cashback. A gente foi conseguindo, ao longo desses anos aí com o Lins Ferrão, ir ajustando e às vezes até mudando, determinado período ali, né? Pô, vamos Black Friday, Natal, Dia das Mães, períodos diferentes, a gente também fazendo estratégias diferentes de cashback. Não é aquela coisa de, vou colocar aqui para gerar o cashback, nunca mais vou olhar para isso e ele vai ficar gerando lá o mesmo percentual e ao mesmo resgate. É o cliente começar a entender que, pô, já tem um cashback para usar, e se eu usar aqui no Dia das Mães eu ainda vou ganhar o dobro do cashback, ou vou conseguir resgatar mais nesse período. Então, você também ir criando estratégias diferentes para você gerar um atrativo novo para esse cliente, ele voltar e conseguir também ter interesse em gastar mais. Pode passar. E aí aqui, um pouco do que a Michele falou também dos campeões, além da gente aumentar a frequência, a gente conseguiu ver um dado aqui que não estava no início mapeado, mas que a gente conseguiu identificar e foi muito interessante, é que esses campeões que usam o cashback, porque você vai ter clientes que vão aderir e clientes que não, né? Mas esses que utilizam, a gente conseguiu aumentar muito a compra deles. Clientes que utilizam cashback nos campeões em relação aos que não utilizam, eles gastam muito mais. No caso de Lins Ferrão, R$1.000 a mais. E aí a gente olha também para um público que é mais difícil da gente conseguir ter esse aumento, porque normalmente já são pessoas que têm muita fidelidade com a marca, gostam muito da marca, e se você fizer uma promoção de lá, vou dar 20% de desconto, cara, já é um cara que já ia comprar, ele já gosta da marca, ele já tem uma frequência alta de compra, né? Então a gente viu que o cashback para esse público também se mostrou muito significante para aumentar a frequência, mas também conseguir ter esse apelo de aumentar o ticket, né? Então eles que puxam muito esse ticket médio para cima. E aí aconteceu até algo curioso, assim, né? Que a gente começou a estrangular um pouco o Champion.
Então a gente começou a ter um volume menor, mais reduzido de Champion. Então foi curioso, a gente olhou todo o período assim, e ele foi diminuindo um pouco. O que aconteceu? Na verdade começou a ficar um pouco mais difícil virar Champion. Porque esse Champion começou a gastar mais, gastar mais, gastar mais. Então a gente conseguiu ter um motor de alavanca ali, dentro desse cenário de clientes que já compravam muito conosco, de clientes que já tinham um ticket médio alto, enfim, e a gente conseguiu aumentar. Então a gente viu aquilo como, opa, não é que eu estou perdendo Champions, não é isso, né? Isso ficou muito visível no mês a mês. O fato é, o gasto médio do meu Champion aumentou. Então aí eu vou ter ali um crescimento de outros clusters, né? E uma diminuição, digamos assim, do Champion. Mas isso não era um problema, porque eu já estava com o Loyal gastando o que o meu Champion gastava há pouco tempo atrás. Então isso foi algo curioso também que a gente foi analisando ali, e foi um estudo bem de perto mesmo que a gente fez, mês a mês ali, olhando para entender, realmente isso vai se sustentar ao longo do período? E se provou que sim, né? Ao longo desse período todo que a gente trabalhou com cashback e que continua trabalhando com eles, a gente provou que isso se sustentou. Um número muito positivo também que a gente conseguiu nesse case de Lins Ferrão, que está ligado à questão aí da frequência da compra, foi também o intervalo, né? O tempo que a pessoa estava levando entre fazer uma primeira compra e a segunda. Um pouco do que a Michelle também falou, né? Às vezes a gente tinha aquele cliente lá que recebia o cupom de boas-vindas, ele fazia a primeira, mas era mais difícil fidelizar. E a gente viu que lá em Lins Ferrão a gente teve uma mudança de 15 para 4 meses, esse intervalo de compra. Então antes o cliente entrava, fazia a primeira compra, para ele ter uma segunda, levava em média 15 meses, então mais de um ano para fazer essa compra. E a gente teve um número muito significativo de redução aqui para 4 meses. E aí muito na estratégia, de novo, comunicação. Eu dei o cashback, no começo a gente tinha lá 60 dias de validade. Pô, venceu o cashback do cara, o cara não voltou. Agora estamos próximo do Natal. Vamos reativar o cashback desse pessoal? Vamos fazer uma campanha aqui, uma comunicação, reativando esse cashback, dizendo que agora está disponível também no Natal para ele utilizar? Então essas estratégias começaram a ajudar muito a trazer esse cliente de volta para a loja e a impactar de uma forma muito significativa também nesse número, nesse intervalo de tempo. Então os clientes começaram a voltar antes para fazer as compras. E até dividindo com vocês algumas estratégias que a gente fez, como eu comentei, né, a marca ela tem um cartão próprio. Então, em alguns momentos, era um dos indicadores lá, eu preciso aumentar um pouco esse cartão, até porque a minha margem melhora se for comprado, né, nesse cartão próprio. E aí a gente começou a criar lá estratégias porque como a gente consegue fazer de forma hiper personalizada, como a gente comentou, eu consigo hiper personalizar por meio de pagamento. Então, a gente conseguia fazer com que a pessoa que comprasse no cartão próprio da loja ganhasse cashback maior. Então, além disso, a gente também, quando a gente queria impulsionar mais, ou quando a gente ainda quer, né, impulsionar mais o app, por exemplo, a gente coloca um cashback diferenciado no app. Então, a gente coloca um cashback diferenciado no site. Para Outlet, por exemplo, a gente preferiu, nessas marcas, não colocar. Por quê? A margem é menor. Então, a gente resolveu que nos outlets a gente não colocaria cashback e a gente tem estabelecido assim, dessa forma. Então, também são possibilidades. Então, por exemplo, você tem lá, às vezes, 3, 4 campanhas de cashback rodando. Porém, como a gente consegue segmentar, esses clientes, os clientes não serão impactados em todas as campanhas. O cliente vai ser impactado num, porque a gente consegue, dentro da Dito, fazer o que a gente chama de priorização. Então, a priorização, por exemplo, é pelo cliente, pela linha de cliente pelo app, por exemplo, ou pela linha do meio de pagamento. A gente faz uma priorização e, a partir disso, esse cliente cai numa campanha ou em outra campanha. Então, isso também foi o que nos possibilitou a gente chegar a esses indicadores tão positivos aqui, porque a gente foi medindo e entendendo e estudando a base e direcionando para onde a gente queria. Como a gente consegue ter uma flexibilidade de trabalhar, né, de mudar as campanhas, enfim, a gente fez. É claro que a gente não indica, né, fazer uma campanha de cashback para rodar em 15 dias. O ideal é que a gente tenha um período maior, até para que as pessoas se acostumem, se habituem e ela rode por um período. Mas a gente pode sim, né? A gente teve uma cliente recentemente que fez uma campanha só para o Dia das Mães. Não sei se ela está aqui, mas enfim, ela fez só para o Dia das Mães. E aí, foi impressionante, assim, explodiu de vender. E foram 2 dias. Perdão, para o Dia das Mães não, para o Dia da Mulher. Então, assim, explodiu de vender. E aí, assim, a gente consegue ver, então, que em alguns momentos pontuais, se quiser utilizar essa estratégia,
de forma rápida, também é possível. Mas o ideal, né, é que a gente tenha algo mais consolidado, mais construído ali no dia a dia. E aí aqui, né, qual foi o impacto no comportamento daí desse cliente? A gente teve uma maior recorrência nas compras, como a gente comentou, né? Então o cashback passou de fato ali a fazer parte da jornada de compra e não é mais só algo como um cupom ou algo direcionado ou algo pontual. Faz parte da jornada desse consumidor o uso do cashback, o recebimento do cashback e ali incentivando também esse cliente a retornar sempre para as lojas, enfim, como a gente comentou, né? A percepção de valor nas ofertas, então, com regras e benefícios adaptados, como eu comentei recentemente, né? Por perfil e por canal, a gente também passou a perceber as campanhas, os clientes também passaram a perceber as campanhas ali como mais relevantes e vantajosas. E aí a gente vem para esse ponto aqui, né? Aquela parte lá entrega um ponto do que é esse terceiro ponto que a gente visualizou ali ao longo desse período, que é um maior engajamento nas campanhas. Esse cliente não quer perder, ele não quer perder o cashback, ele não quer perder, então ele fica mais atento a entender e até entrar, né, no site também para olhar lá no painel dele. Poxa, quanto que eu tenho de cashback? Quanto que expira? Então, ele ficou mais atento a isso. E aí, como a gente falou, né, essas campanhas, de fato, elas precisam ser enviadas, né, e a gente tem na Dito toda uma operação para ser impulsionar através disso, tanto do SMS quanto e-mail, WhatsApp. Quer complementar, Inácio? Não, eu ia falar também que eu acho que quando a gente decidiu fazer o cashback na Dito, a gente sempre teve essa ideia de que não seria apenas o cashback, a gente precisaria interligar isso ao ecossistema completo da Dito. A Dito sempre foi muito focada nessa personalização, seja de comunicação, seja de e-mail marketing, de SMS, enfim, a gente sempre acreditou em não comunicar para uma base toda, e sim ter os focos, né, os públicos personalizados para você fazer essas comunicações. Então o nosso cashback ele já foi construído pensando nisso, onde a gente conseguisse ter um cashback mais personalizado, mais direcionado e que complementasse com a comunicação que a Dito já tinha. Então, hoje, quando a gente começa a falar de cashback com os nossos clientes, com as nossas marcas, a gente vai muito nessa linha. Tanto na estratégia da geração, do resgate, mas também muito focado nessa comunicação. Se você não fizer a comunicação, não ter as estratégias adequadas, realmente ele não vai dar todo o potencial que ele tem. A gente já viu que tem potencial. Mostrei lá no slide de como é que está o cashback no Brasil. Então, o potencial, ele está ali, mas ele precisa ser bem trabalhado para que você chegue nesses resultados. E é uma questão, que nem a Michelle falou, de construção. Vai sendo aos poucos, você vai ajustando, vai entendendo o perfil do seu cliente, vai vendo o que funciona, o que não funciona e vai dando esse direcionamento para melhorar esses resultados. E aí, né, é algo que a gente quer que todas as marcas querem construir com seus clientes, né? Que é o fortalecimento dessa fidelização. Então, assim, o cashback passa a ser reconhecido como, de fato, um benefício, né, que esse cliente tem. Então, a gente consegue construir ali com esse cliente um relacionamento e não só a compra de uma camiseta, a compra de um item, a compra de um suplemento, a compra de, enfim, de um calçado. Não, mas eu passo a ter ali realmente, né, um relacionamento com essa marca, que é algo que eu vou recorrentemente buscar, comprar e como o Inácio tinha comentado anteriormente, né? A gente pode renovar os cashbacks, e aí uma coisa muito legal é que a gente consegue renovar cashbacks específicos, ou seja, a gente consegue renovar, por exemplo, eu fiz uma campanha de cashbacks expirados não foram utilizados, e eu quero renovar só o dos clientes Champions. Ou, por exemplo, a gente fez recentemente uma estratégia em que não eram os Champions que eu queria resgatar, mas eu queria renovar. Eu renovei quais cashbacks? Eu renovei dos clientes potenciais a Champion. Então, eu peguei ali, olhando o ticket médio desses clientes, pelo RFM, e eu reativei somente esses cashbacks para que esses clientes gastem mais e subam para o cluster que eu tenho interesse. Então, essas também são estratégias que a gente pode trabalhar ali e aí vai fidelizar cada vez mais o cliente. E aí, para concluir aqui também, né, para vocês seguirem aí também, a gente terminar dentro do período que a gente combinou com vocês, a gente, então, conseguiu enxergar, né, um ROI de 10 vezes, ou seja, né, para cada real gasto resgatado via cashback, gerou 10 vezes mais receita para a Pompeia. Então, isso também é um indicador que a gente foi acompanhando ao longo de todo o período. Hoje a gente já tem marcas que ontem eu comemorei com uma marca que estava aqui, com um outro cliente, falei para ele, você bateu 13 de ROI nesse último mês, agora em março. Então, é um desafio, né? A gente sabe aí que o ROI médio de mercado, aí, as marcas trabalham na média com 7, não são todas as marcas que atingem isso,
Mas assim, eu posso dizer para vocês que a maioria das marcas que está hoje na Dito está atingindo esse ROI por conta dessas estratégias mais personalizadas e não de um cashback genérico aí que a gente poderia ter, né? 7,5 vezes foi o valor gerado por cashback. Então, cada cliente que utilizou o benefício comprou, em média, mais de 7 vezes o valor recebido em cashback. Então, quando vocês vão conversar, tanto com o diretor comercial ou com as pessoas ali dentro da área, por exemplo, né, a gente, trabalhando com cashback, a gente já teve reuniões com o CFO de algumas empresas. Porque ele veio e falou assim, olha, minha margem, quero saber da minha margem, isso não está afetando minha margem, então... E aí, por isso que a gente também tem que sempre estar buscando esses dados, essas informações. E aí, 33%, né, foi a taxa de conversão, mais de 800 mil, hoje já passou disso, né? Mais de 800 mil cashbacks gerados ali para Pompeia. E a taxa de conversão na Black chegou a 55%, ou seja, das pessoas que receberam cashback e que, de fato, resgataram esse cashback dentro desse período. Chegou ali a mais do que 50% na Black. Ah, mas, Michele, Inácio, eu não quero trabalhar na Black Friday com cashback. Não tem problema. Então, assim, a gente consegue, né, avaliar ali qual que é o motor, ou qual que faz sentido, ou quero só para alguns produtos. A gente consegue fazer hoje na Dito cashback por produto. Então, produtos que eu tenho mais margem, eu trabalho. Produtos que eu tenho menos margem, eu não trabalho com cashback, não tem problema não. E aí, acho que isso aí pode passar esses outros aqui, né, para também... Na parte de frequência de compra, a gente teve uma melhora de 73%, né? Então a gente falou muito sobre isso ao longo da apresentação, né? A gente conseguiu melhorar muito a frequência de compra e a redução também no intervalo de compras, que foi o número mais significativo, que foram aqueles 15 meses para 4 meses, né? 76% de redução nesse intervalo. São os números que brilham muito os olhos, que a gente vê que a estratégia do cashback funcionou muito nesse caso de Lins Ferrão, né? A gente conseguiu, como a gente já falou, através muito de comunicação, de segmentar os públicos, tudo isso foi ajudando a gente a conseguir ter esses resultados, e os números aqui foram todos eles muito significativos, e o cliente está muito satisfeito com a solução dele lá de cashback, mas como eu falei, é trabalhoso também, dá trabalho, você tem que ir ajustando as arestas ali das estratégias para que você maximize também o potencial que o cashback tem com a sua base de consumidores. Acho que é isso, né? Bom, e da redução no intervalo entre compras, né, ali que o Inácio também estava comentando, né, a gente teve entre clientes não VIPs também, né, então acho que isso que é interessante a gente falar. Verdade. Porque, falamos muito de Champion aqui, beleza, é o Champion, o cliente que mais gasta, mas e o cliente nativo? Né, o cliente ali que está ruim, o cliente que está churnando, digamos assim, né, a gente sempre usa intervalo de 12 meses, né, ali, então... E esse cliente que está indo embora, está pegando cashback para ele? Ou será que não? Será que só para esse cliente campeão que funciona? Claro que os indicadores serão diferentes. Dificilmente eu vou conseguir que esse cliente que está indo embora, enfim, que ele consiga gastar R$1.000 a mais. Então, o que a gente aprendeu também foi aprendendo com cashback para cada base. Cada marca funciona de um jeito. Então, a gente vai trabalhando, mas na média, é isso que a gente tem visto, né, nas marcas que a gente atende. Então, por exemplo... Ali, a redução dos clientes não VIPs, então, de 15 para 4 meses. Então, a gente diminuiu muito ali o volume. Então, esse período que esse cliente ficava sem comprar e que, por vezes, ia comprar num concorrente, ia embora, realmente, ele volta a comprar e volta a comprar no intervalo de tempo muito mais curto. Então, com isso, vocês vejam, né, que a gente mexeu em todas as clusterizações. A gente diminuiu lá o volume de Champions, mas a gente também fez com que ele gastasse mais. A gente aumentou o volume dos loyals, né? Mas também subimos ali a receita deles, subimos o gasto médio deles. E lá, nos clientes com um valor que gastam menos, né? Que tem uma receita menor com a marca, eventualmente aumentou um pouco, mas a gente, assim, onde a gente viu realmente uma grande diferença foi nesse intervalo. Então, a gente teve essa redução aí no intervalo entre compras de 76%, que foi muito significativo nesse cluster, então. Então, aí com isso a gente vê como isso impacta toda a jornada, ou seja, desde, né, do cliente que começa a comprar com a gente, né, que vira de lead, vira cliente, então faz essa primeira compra, a gente viu ali que a gente conseguiu, né, tracionar para que ele comprasse em menos tempo, fizesse a P2 mais rápido. No meio ali da esfera, a gente também conseguiu, no meio do funil a gente também conseguiu, e aí a gente vai vendo como esse cliente
dentro de toda a jornada dele, vai tendo algum impacto ali significativo. Então, hoje é uma ferramenta que a gente entende que está realmente sendo necessária, porque quem não tem hoje está ficando um pouco aquém e os consumidores acabam escolhendo realmente marcas concorrentes nossas, enfim, que tem essa possibilidade, que tem esse benefício, que tem esse programa, e a gente sabe que pelo menos com isso, esse cliente a gente consegue reter esse cliente sem ter problemas com a margem, que hoje o cupom, os descontos é algo que impacta, e conseguir ali de fato ter essa comunicação mais relevante com o cliente ao longo do período, ou seja, se o cliente continuar recebendo as comunicações, ele fica mais engajado com essas comunicações, e isso é uma verdade que a gente conseguiu comprovar, e por isso que a gente está dividindo esse case hoje com vocês aqui.